Rapaz, não é que o negócio está tomando um contorno diferente? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes foi defenestrado pela grande mídia, a bancada rural dá apoio à oposição, a guerra está tomando novos contornos. Pois é, hoje é dia 6, esse é o nosso segundo editorial do dia, o Almoço com Política. Essa noite mudou tudo, tá? Mudou tudo. Vocês devem ter percebido que eu deixei o vídeo de ontem de manhã gravado, né? Então, a gente está acompanhando agora o que aconteceu à noite. Rapaz, parece que o jogo ficou interessante. O Flávio Bolsonaro fez uma postagem dizendo que os deputados da oposição resolveram parar tudo e, literalmente, realizar aquela greve que eu tanto cobrava que eles fizessem. Sacanagem, né? Um país que não respeita a sua oposição, não respeita a democracia, desligaram as luzes. E aí eu pensei, vamos pular fora, né? O Magno Malta falou, mandaram apagar as luzes, é uma vergonha, vamos ficar sem comida, mas viraram a noite, passaram uma noite inteira, merecem, né? O meu respeito. O Davi Alcolumbre se manifestou sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É daquele jeito que você já está acostumado, né? Agora, o que eu achei interessante foi o Centrão. O União Brasil e o PP, alinhados do bolsonarismo, começaram a soltar a mão do Bolsonaro um pouquinho depois dessa questão da pressão em cima do Bolsonaro. Só que agora, com a prisão do Bolsonaro, o União Brasil e o PP vão aderir à oposição. O ministro Alexandre de Moraes perde força com isso. A bancada ruralista não comprou discurso de que a culpa do tarifaço é por culpa do Bolsonaro, entendeu que a culpa é do Lula, fez manifestação e se vira contra o governo e se vira contra até o próprio ministro Alexandre de Moraes. Em compensação, o povo foi para as ruas. Tem o Fernando Holliday aqui falando sobre manifestação na Avenida Paulista. Em Brasília, o Sebastião Coelho encabeçou, né, uma das maiores passeatas contra a prisão do Bolsonaro. Né? Na Avenida Paulista foi um evento bonito, né, de se ver. A Sonaira também falou um pouco sobre a Avenida Paulista, como que aconteceu, e a gente vai mostrar para vocês. O povo tomou as ruas e parece, né, que a manifestação está ganhando proporções ainda maiores, tá, pessoal? E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Outro ponto. Essa aqui você vai entender e vai falar, o que mudou? Prisão de Bolsonaro irritou os ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Os ministros do STF podem reverter a decisão, desmoralizando o ministro Alexandre de Moraes e enfraquecendo muito o ministro. Tem uma informação que está circulando nas redes que até ex-ministros de outros tribunais, né, do STF, já tem ministros, mas ministros começam a falar que a lei Magnitsky foi muito bem aplicada porque o ministro Alexandre de Moraes está fora do controle. Agora, a cereja do bolo de hoje, o Gilmar Mendes, estaria ele abandonando o ministro Alexandre de Moraes? Será que pesou a preocupação de que as sanções podem acontecer na Europa também? Olha que trem interessante, que novela muito louca essa novela que nós estamos assistindo. Então, antes de mais nada, peço a você que inscreva-se no canal, curta, compartilha, porque o bicho tá pegando hoje. Então, vai lá. Você que não é inscrito, inscreva-se para sempre ter as melhores informações aqui no nosso canal. Vamos de informação, vem comigo. É o seguinte, pessoal, vamos começar do começo. Ontem o Flávio Bolsonaro fez uma publicação, uma postagem, onde ele disse o seguinte: iniciamos uma live de dentro do plenário do Senado, ou seja, deputados, senadores tomaram ali o plenário e prometeram obstruir tudo, onde vamos passar a noite em protesto. Só uma noite é pouco, mas já é um começo. Estamos na trincheira para resgatar a nossa democracia. Já somos, e aqui é a cereja do bolo, já somos 39 senadores apoiando publicamente o impeachment do Alexandre de Moraes. Faltam só 2 para iniciarmos o processo. Corre lá no meu Instagram, Flávio Bolsonaro, e acompanhe, né? Então, chamou para o pessoal acompanhar. Olha só, que doideira.
só 2 assinaturas restantes para ter o número suficiente de início de impeachment. E aí é uma pressão grande sobre o Davi Alcolumbre. Só que o Davi Alcolumbre já demonstrou que não vai ceder. Comprou briga com essa parte desses deputados, desses senadores. O que acontece? Ele apagaram as luzes, o Senado às escuras, mas a oposição ficou lá. Então, tanto na Câmara quanto no Senado, os senadores ficaram lá em sinal de protesto. E na Câmara também. Dá uma olhada nisso aqui. Ele tenta calar a principal liderança de direita do Brasil, que é o presidente Bolsonaro, de uma forma absolutamente atípica, fora da normalidade, e decreta a prisão domiciliar. Ele tenta... Veja, esse foi o momento em que o senador Rogério Marinho estava fazendo o discurso e deixou todo mundo no escuro. É um desrespeito à oposição. Um país que não respeita a oposição não tem democracia. É simples assim. Alcolumbre manda apagar as luzes do Senado Federal, senadores sem luz. Matéria do No Centro da Política. Estamos aqui com luz de celular. E aqui fica meu repúdio, em nome de todos, eu acho, por essa covardia praticada nesse momento contra nós que somos senadores e que somos membros dessa casa. Muito obrigado, senador Magno Malta. Obrigado ao senador líder Rogério Marinho. O pior não é o apagar das luzes do Senado Federal. É triste, é um ato de desrespeito aos senadores. O pior é o apagar das luzes da democracia no Brasil. Pois é literalmente, né, um tapa na cara. Mas quando a gente tem que ser crítico, a gente critica. Quando a gente tem que parabenizar, a gente tem que parabenizar. Os parlamentares viraram uma noite no Congresso, exigiram uma reunião com Mota e com Alcolumbre e ficaram lá. Deputados e senadores da oposição viraram uma noite ocupando as mesas diretoras da Câmara e do Senado e devem resolver o impasse somente depois que os líderes partidários se reunissem com o presidente da casa, Hugo Mota, e Davi Alcolumbre nessa quarta-feira. Ou seja, enquanto não houver reunião, a pauta estará trancada. Onde mora o ponto interessante? Porque a oposição no Brasil hoje é absurdamente desrespeitada. É tratada como lixo. Nenhuma democracia do mundo trata a oposição como o Brasil trata. Isso é uma vergonha sem precedentes. Isso como disse o senador Marcos Rogério, o problema não é apagar das luzes do Senado, é o apagar das luzes da democracia. Agora, o que eles não esperavam é que tem alguém que ainda é respeitado, que é o Centrão. E o Centrão parece que está rachando com a esquerda. Dá uma olhada no próximo bloco. Pois é, agora era a hora da verdade. A gente sabe que o Centrão, de certa forma, ele vai onde é mais interessante para ele. 2 partidos de centro, Progressistas e União Brasil. E todo mundo achou que racharia com o bolsonarismo e ficaria com Lula. Pelo contrário, abertamente racharam com Lula. E agora disseram que vão aderir à oposição e o Congresso passa a ser obstruído com a oposição. Mas qual que é a cereja do bolo? O União Brasil e o Progressistas fizeram uma federação, se juntaram e se tornaram a maior bancada, uma das maiores federações do Congresso. Ou seja, a partir de agora, o jogo está muito mais pesado porque grande parte do Centrão passa a aderir à oposição. A guerra está declarada. União Brasil e PP irão aderir à oposição e obstruir as votações no Congresso. Os partidos têm juntos 4 ministérios no governo Lula, os congressistas pressionam pela anistia dos presos do 8 de janeiro e o impeachment do Alexandre de Moraes. O jogo está ficando interessante porque tem muito deputado cobrando agora o impeachment do Alexandre de Moraes. E aí, uma das bancadas poderosas, vem cá, deixa eu contar para vocês. Lá tem uma bancada chamada BBB, é considerada a bancada forte. Bíblia, bala e boi. É a bancada evangélica. É a bancada da segurança pública e a bancada ruralista. A bancada ruralista, que é a bancada do boi, eles não queriam caçar briga com o Lula. Afinal, tem créditos, tem necessidade dos empresários, do agronegócio, ter um bom diálogo com o governo, senão ele ferra com a vida do empresário. Mas ele já está ferrando mesmo assim. Então, a bancada ruralista cancelou qualquer discussão sobre tarifaço, sobre o governo Lula, assumiu
protestos a favor de Bolsonaro e começa uma pressão para arrancar o Lula da cadeira. Ó, meu amigo, estão falando em pressão por impeachment, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto impeachment do Lula. A pressão subiu. Mas e o povo, hein? Vamos falar sobre o povo? Sobre nós? Rapaz, sou fã desse cara aqui, Fernando Holliday. Ontem, na porta do MASP, começaram manifestações orgânicas, sem apoio de políticos nem nada. É o povo nas ruas e isso vai crescer. Lembra o não é por 20 centavos? Agora é pela nossa democracia. Dá uma olhada no que disse o Fernando Holliday, que disse, olha, Moraes está ficando isolado. Peraí, eu deixei sem áudio aqui, eu vou colocar de novo. Pessoal, estamos aqui agora na Avenida Paulista, 5 para 7 da noite e vamos sair em carreata rumo à Assembleia Legislativa. Se você estiver por São Paulo, próximo à Avenida Paulista, vem pra cá agora, é o momento de se manifestar. Inclusive agora há pouco, a Folha de São Paulo já disse que Moraes está isolado no STF, está sozinho. Os ministros discordam da decisão que prendeu o presidente Jair Bolsonaro. É a hora do basta, agora ou nunca, vem pra cá. Pessoal... Pois é, a manifestação ontem foi grande e não foi só no MASP, né? Tem aqui uma matéria também da Jovem Pan falando sobre isso aqui. Dá uma olhada nessa matéria. Aqui na Avenida Paulista, então, em frente ao MASP, hoje à noite, manifestantes a favor de Bolsonaro protestam após a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar do ex-presidente. Aqui muitos manifestantes se reuniram embaixo da estrutura do MASP. Chove bastante aqui na Paulista, então eles ficam apenas embaixo da estrutura, mas uma motociata já começa a sair na direção da Consolação. Eles que estão em cima de um palanque ali, com alguns organizadores dizendo palavras, principalmente em relação à anistia do ex-presidente e também o impeachment de Alexandre de Moraes. Essas são as principais faixas e as principais teses dos manifestantes. A cada vez que o semáforo fecha aqui nessa região da Paulista, manifestantes aparecem com faixas na faixa de pedestre pedindo que a quem passa por aqui buzine. Se for... Começou um buzinaço, é manifestação do povo. Agora, o pessoal não colocou a imagem por completo. A Sonaira, ela fez uma publicação, dá uma olhada. Aqui na Avenida Paulista, nós estamos nos preparando para sair aqui em carreata. A chuva não nos impedirá de dizer mais uma vez que o Brasil não aceita mais a ditadura da toga. Fora Alexandre de Moraes e fora Lula! Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Denuncia! 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 Eduardo! 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 Agora os canais de cadência! Vale muito mais do que a nossa vida. Nós não vamos retroceder. Não daremos nenhum passo atrás. Os covardes serão lembrados pela história. Fora Alexandre de Moraes. Fora Lula. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Pode parecer poucas pessoas, quase ninguém. Só se lembrem de uma coisa. Se você acompanhou 2016, lembre-se que o impeachment da Dilma começou exatamente dessa forma. Agora, as manifestações também aconteceram lá em Brasília. Dá uma olhada, uma publicação aqui do desembargador Sebastião Coelho. Olha aí, pessoal, começando a carreata. Começando a carreata. É por liberdade. Liberdade para Jair Bolsonaro, Daniel Silveira, Felipe Martins. Liberdade, anistia para todos. Povo na rua, até cair Alexandre de Moraes, até ser votada a anistia. Vou falar um negócio para vocês. Pensa num sujeito que eu tenho admiração, é esse tal de Sebastião Coelho. Esse é muito corajoso, um ótimo jurista. Dá uma olhada aqui, né, num trecho onde ele fez uma publicação também, num momento maior, lá em Brasília, da passeata. Olha aí, pessoal, vejam onde está a carreata. Ali a terceira ponte, os arcos,
está depois do lago. Nós estamos na subida, chegando quase no condomínio de Bolsonaro. Estamos juntos aqui. Pois é, parabéns antes de mais nada ao desembargador Sebastião Coelho pela sua coragem, pela sua perseverança, e tenha certeza de uma coisa: na história o senhor será lembrado como um grande desembargador, como um grande jurista e provavelmente como um grande senador. Pessoal, mas você achou que já estava o suficiente? Já gostou o suficiente desse editorial? Calma, só estou começando. Dá uma olhada nessa matéria da Folha de São Paulo. Dá uma olhada. Prisão de Bolsonaro irrita os ministros do STF, isola o Alexandre de Moraes e pode ser reconsiderada. Olha só, se os ministros do Supremo Tribunal Federal resolverem reverter a prisão do Bolsonaro, daria força ao Bolsonaro. Aumentaria ainda mais a visão do mundo de que o Bolsonaro é um perseguido político e que o Alexandre de Moraes totalmente está descontrolado e não observa mais as questões legais. O julgamento de Bolsonaro, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, irritou os ministros do Supremo Tribunal Federal e deixou o Alexandre de Moraes isolado na corte. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que a integram, consideraram que a decisão foi exagerada, desnecessária, insustentável do ponto de vista jurídico. Escancarou para o Brasil e para o mundo que o Supremo Tribunal Federal toma decisões única e exclusivamente por questões políticas, tá? Totalmente por questões políticas. E o negócio está rachando. Juristas renomados começam a se apresentar ante, o ministro Alexandre de Moraes em confronto e dizendo, opa, ele precisa ser controlado. Dá uma olhada, por exemplo, a eminente ministra do STJ, Eliane Calmon, disse, olha, não está errado a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, não. Ele está descontrolado. A ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedora do próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que pune juízes, ela aprovou a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Para ela, o relator das ações do 8 de janeiro cometeu irregularidades claras nas investigações de condução que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e ao impor restrições a empresas de tecnologia americana, sem seguir os trâmites legais. Nessa entrevista exclusiva que aconteceu ao Política Livre, concedida na última sexta-feira, ela fez críticas severas ao STF como um todo, que, na sua visão, atua politicamente, extrapola suas funções constitucionais e tem se fechado em torno de Alexandre de Moraes por puro corporativismo. Em momento algum, juristas tão renomados como a Eliane Calmon, ela tinha se posicionado. Um ministro que está se posicionando muito é o Marco Aurélio de Mello, que vem falando que todo esse processo que acontece é ilegal, é um processo arbitrário, é um processo autoritário. Agora, e alguns ministros aliados, defensores e que sempre estiveram alinhados ao Alexandre de Moraes, será que algum dia vai soltar a mão do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o Gilmar Mendes? Dá uma olhada nessa publicação do Mário Sabino. O Mário Sabino publicou o seguinte, abre aspas, a prisão do Bolsonaro irritou ministros do STF, isolou o ministro Alexandre de Moraes e pode ser reconsiderada. O Gilmar Mendes, também conhecido como ministros, então foi ele que falou, manda um recado para Alexandre de Moraes via imprensa. Um clássico brasileiro. Ou seja, o negócio está indo, num contorno mais grave. O que o Mário Sabino falou é que quando o pessoal aí da mídia fala sobre os ministros que se manifestam, é só o próprio Gilmar Mendes. E o recado de que ficou irritado é o Gilmar Mendes. O Vinícius Carrion, que fez essa publicação, escreveu o seguinte, o Gilmar Mendes abandonando o Moraes? É medo da Lei Magnitsky. É o que ficou conhecido como o efeito Magnitsky. Mas não parou por aí. Ontem a imprensa estava malvadona. Ontem a imprensa
queria descascar o ministro Alexandre de Moraes. Novo contorno está se virando aí em relação ao Alexandre de Moraes. Veja, há poucos dias atrás era impensável uma matéria como essa, mas CNN. Decisões de Moraes são políticas e ideológicas. É o que afirmam especialistas. Especialista em direito constitucional aponta que decisão do magistrado apresenta dificuldade de interpretação, gera insegurança jurídica e institucional. Pois é, a imprensa tirou o dia para detonar o Alexandre de Moraes. Atrasaram, descobriram isso só hoje. Mas assim, leva a crer abertamente sobre o critério, o conhecimento jurídico necessário do ministro Alexandre de Moraes e a própria sanidade de tudo isso. Ou seja, parece que começaram a rifar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Rifaram de certa maneira, que pegaram o STF, deram um bagudeixo aqui, um saculejo e soltaram só bomba ontem. Matéria do Poder 360, também publicada pelo Vinícius aqui. Dá uma olhada nisso. O Barroso já sentiu o drama, já pensa em sair e o Lula já tem até 4 candidatos declarados para colocar no lugar. Mas você acha que o Barroso largaria o osso se não sentisse o impacto? É por isso que ontem teve uma matéria onde o Eduardo Bolsonaro falou: calma, é estratégia. Não aplique sanção aos demais ministros do STF, manda recado para eles que ainda dá tempo deles recuarem. Pedem para sair, renunciem e saiam. Pois é, o Barroso já está declarando que prefere ser, sei lá, um embaixador lá em algum país da Europa do que continuar como ministro do Supremo. O atual presidente do Supremo está desanimado com a conjuntura formada na corte. Bruno Dantas, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Vinícius Carvalho estão na lista de cotados para a vaga do Lula. Diga-se de passagem que o Lula não está indo muito bem, não, né? Acabou de dizer que agora ele vai ser mais socialista do que nunca. A Folha de São Paulo, até no seu periódico impresso, soltou essa bomba, né? Que a prisão do Bolsonaro está isolando o ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, uma delas fez 2 matérias descascando o ministro Alexandre de Moraes. Será que aquela proteção toda que eles criavam ao ministro Alexandre de Moraes e aquela história de a gente vai salvar a democracia mesmo que a gente precise destruir a democracia para isso? Parece que caiu a ficha e todo mundo percebeu que não é bem assim que a banda toca. Agora, vocês precisam lembrar também, lá fora, o Homem Laranja e os seus aliados estão de olho, todos de olho no ministro Alexandre de Moraes, e é o que a gente vai falar sobre isso agora. Dá uma olhada. Pois é, as autoridades dos Estados Unidos continuam fazendo todas as críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse para vocês uma coisa. O pessoal lá do STF pode ser tudo, menos bobo. Eles perceberam que lá fora tem um monte de gente, inclusive dentro dos Estados Unidos, criticando o Moraes, inclusive na Europa criticando o Moraes. Mas um ou outro resolve surgir em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Isso é notável, né? Autoridades dos Estados Unidos criticam a ordem de Moraes sobre domiciliar de Bolsonaro. Disse o seguinte: é só uma ditadura judicial no Brasil. O vice-secretário do Departamento do Estado americano, o Christopher Landau, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está arrastando o Brasil para uma ditadura judicial, em uma publicação no X, após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Abre aspas. Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial, escreveu a autoridade americana, né? Provavelmente se referindo ao livro 1984, do George Orwell, né? Onde havia um grande tirano que controlava tudo e a todos, inclusive com o Ministério da Verdade. Agora, ficou tão descarado, né? Escancarado, que até a Globo News está tendo que bater em cima, né? Nem dá para acreditar. O Demétrio, da Globo News, partiu para cima do Moraes e defendeu o Bolsonaro. Dá uma olhada nisso aqui.
O Alexandre de Moraes preferiu fazer cautelares menores, mas incluiu nessas cautelares menores algo que não tem nenhuma sustentação jurídica, que é a proibição de uso de redes sociais. Isso não tem sustentação, porque só teria sustentação se o uso de redes sociais pudesse ameaçar a integridade do processo. Mas não pode, todas as testemunhas já foram ouvidas, não há júri popular para ser intimidado, os juízes do Supremo não serão intimidados por postagens de Jair Bolsonaro, até mesmo réus condenados têm o direito de dar entrevistas e ter essas entrevistas replicadas em redes sociais. Quando Alexandre de Moraes adota essa medida, é a sua obsessão pela censura de redes sociais, ele permite um pretexto eficaz para os bolsonaristas. E nós estamos agora no campo desse pretexto eficaz. Ou seja, depois que os bolsonaristas tiveram que se encolher diante da tarifa de Trump, aparecendo como aliados de uma potência estrangeira que prejudica o Brasil inteiro, agora eles conseguem uma nova narrativa e vão à ofensiva, porque é uma narrativa boa. Vem cá, essa turma às vezes me assusta. É uma narrativa boa porque ela condiz com os fatos. Então, quer dizer, não é uma verdade, é só uma narrativa que os fatos confirmam. É isso? Né? Que mentalidade dessa gente? Vem cá, deixa eu contar um segredo pra vocês. Fofoca então, assim, de bastidor, tá? E aí vocês não contam pra ninguém. A Globo mandou fazer uma pesquisa. E saiu uma pesquisa dizendo que a Globo precisa mudar sua linha editorial porque ela é esquerdista demais. E aí começou a dar linha para um monte, mas literalmente um monte de jornalistas. Daniela Lima caiu, Catanhede saiu, ou seja, vão enxugar porque são esquerdistas demais. Isso é porque a consciência bateu na cabeça deles, né? Não. Deixa eu contar um segredo para vocês. A família Marinho mora nos Estados Unidos. Deu para entender a regra do jogo, o porquê que a turma fica um pouquinho preocupada? Agora, tudo isso, mas literalmente tudo isso, é para esconder algo ainda maior. Vaza Toga pode anular todos os processos do Bolsonaro e pode mandar muita gente para a cadeia. Você acha mesmo que os Estados Unidos, com a CIA, né, com o sistema de investigação, não sabe um monte de podre de um monte de gente e você acha que isso aqui vai passar batido? Escuta. Eu agora até mudando, acho que nem a anistia, é a anulação, depois que tudo vazou, né, do lava-toga lá do gabinete do ódio do Alexandre de Moraes, que estava procurando qualquer coisa para manter as pessoas presas. Então, assim, é vergonhoso o que está acontecendo. Mas não tem jeito, uma democracia, nós temos que respeitar esse movimento. 2026 está aí e todo brasileiro tem que fazer seu esforço. O que acontece? Eu, por exemplo, quando fui candidato, eu gosto de você, hein? Vou votar em você. Legal, mas não é isso. Nós temos que fazer muito mais do que isso. A gente tem que agitar, tem que chegar com os amigos, faz as reuniões, gente, vamos fazer a coisa acontecer. Bora, Bill. Porque o Brasil é nosso, mas a gente tem que tomar posse. Eu agora até... Pois é. E aí começa a crescer esse discurso de que já não é mais anistia, é anulação já. E aí, meu amigo, se não é anistia, é anulação, o bicho pega ainda mais para os ministros da Suprema Corte, porque aí o discurso já é um discurso um pouco mais pesado. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade em estar aqui conosco no nosso canal. E a gente volta daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, com o nosso chá da tarde. Só um recadinho rápido, né? Eu tenho que fazer esse recadinho. É o seguinte, por que eu tô orientando todo mundo a ter sempre um plano B? Estando ou não estando, num momento caótico como esse, eu opto muito pelo Uruguai, pela seriedade do país, pela baixa taxa de corrupção e pela segurança jurídica que o país te dá. Então, ter uma residência uruguaia te dá garantias. Vem cá, você literalmente põe a mão no fogo que o Brasil não vai enfiar a mão na cubuca hora nenhuma, não vai entrar em guerra para ajudar aliado nenhum e não vai entrar em treta?
Se você põe a mão na cumbuca, tá bem. Mas imagina se você tem um filho, um neto aí, não seria melhor, caso acontecesse uma coisa dessa, enfiar seu filho dentro de um carro, atravessar por fronteira seca, mandar seu filho estudar medicina de graça num país muito mais sério do que o Brasil? Não seria mais interessante? Então, assim, se você acha que isso é interessante, ou você tem uma residência fiscal, reduzindo impostos, você vai clicar no link aqui, vai entender um pouco mais. E aí eu vou te explicar como funciona, tanto a residência fiscal, quanto também como funciona a questão da holding, da offshore. Você clica aqui e agenda já a sua consulta, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.